Bom dia, turma. Nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, né, sobre polímeros, e daí nós estávamos estudando a classificação dos polímeros. Então, de acordo com o comportamento dos polímeros na presença de calor, eles podem ser classificados em termoplásticos ou também podem ser classificados em termofixos, né? Os termoplásticos é que podem ser moldados na presença do calor, porque eles não têm ligação covalente cruzada, né? Esses fios eles significam os polímeros, tá? E os termofixos são aqueles que possuem ligações cruzadas, ligações covalentes cruzadas, né? E isso causa uma maior resistência, fazendo com que esses polímeros eles aguentem mais o calor. Daí eu citei exemplos na aula anterior, né? Quem não assistiu, volta lá e vê. A gente pode classificar também de uma segunda forma, tá? Que é quanto ao comportamento dos polímeros durante o aquecimento. Então, aqui é em relação ao calor, tá? E aqui, né, esses podem ser classificados quanto à variedade de partes que compõem a cadeia. Então tem os homopolímeros, um mesmo polímero formando uma cadeia polimeral, tá? Então são formados por apenas um tipo de monômero, né? Então um único monômero é que forma o polímero. E os copolímeros que são formados por mais de um tipo de monômero, né? Então existe aqui uma repetição de sequências, né? O polímero A, depois o polímero B, desculpe, o monômero A, depois o monômero B, depois o monômero A, depois o monômero B, formando um polímero sequencial, né? Até de certa forma homogêneo no sentido de repetição. Então, os monômeros estireno e bútio 3-dieno, por exemplo, podem ser polimerizados individualmente, fornecendo respectivamente as macromoléculas poliestireno e polieritreno, né, que são homopolímeros. Porém, quando combinados em um único meio reacional, as unidades de cada um desses monômeros interagem de forma aleatória em uma só cadeia, formando a borracha de butadieno-estireno, SBR, né, que é um copolímero. Então tá aqui, né, a borracha do butadieno estireno foi elaborada na Alemanha na década de 30 com o nome de Buna-S e posteriormente estudado nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial com a denominação de GRS, sendo essa denominação substituída pela atual SBR. Então tá aqui, né? Tem o estireno, tá? E tem o but-1,3-dieno. O que aconteceu aqui, turma? Quebrou essa dupla ligação, tá? Essa ligação veio para cá e vai quebrar essa dupla ligação aqui. Tudo bem? Quando quebra essa dupla ligação, essa ligação dupla aqui também vai quebrar. Então eu queria que vocês observassem o seguinte. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, vai quebrar essa ligação aqui, tá? E daí vai quebrar essa ligação na cadeia. Só que vai formar uma valência aqui. E essa valência vai forçar a quebra dessa ligação, onde vai formar uma dupla ligação aqui, e daí vai quebrar aqui formando a valência. Tá? Quando a gente estudou, né, esses alcadienos lá, quando o comportamento dele quando ocorre quebra, às vezes numa ligação. Então vejam lá, ó, sequência simples ligação aqui, daí essa ligação aqui entre eles, né? Aqui é onde uniu, tá? Daí simples ligação, né? Aqui, daí a dupla passou para cá, tá? E daí forma essa sequência, o chamado SBR, a borracha. Então aqui tem a criação de polímeros com diferentes propriedades está relacionada com a distribuição das unidades monoméricas. Dessa forma, os copolímeros podem ser divididos em
os alternados, as unidades químicas estão dispostas em sequência regular, né? Então aqui, né, copolímero, né, que é formado por dois monômeros, ou os monômeros, eles estão dispostos de forma alternada. Em blocos, vem um bloco de um tipo de monômero, daí um bloco de outro tipo de monômero, aleatório, de forma desorganizada, né? Às vezes por sequência, às vezes por bloco. Os enxertados, que são chamados de grafitizados, tá? Então, o que acontece? Você tem uma cadeia principal aqui de monômeros e você coloca como se fossem ramificações as outras sequências de monômeros, formando um polímero ramificado. Tá? A partir do esqueleto principal da macromolécula, esses blocos de ramificações poliméricas são inseridos. Tá? Gostaria que vocês vissem esse vídeo antes da gente continuar o nosso assunto. Os polímeros podem ser formados pela combinação de moléculas de um único monômero. Um exemplo desse tipo de reação de polimerização é a combinação das moléculas de eteno. Quando o monômero é aquecido na presença de um catalisador adequado, ocorre a quebra da ligação π. Isso possibilita a união sucessiva das moléculas monoméricas, formando um único produto. Nesse caso, o polietileno. Então, acho que vocês captaram a ideia, né? O que são polímeros de adição? São partes, são monômeros, né? Onde são adicionados pela quebra da ligação π. Esses monômeros eles vão se ligando um ao outro, formando polímero, né? Mais do mesmo. Então tá aqui, ó, polímeros de adição. Na década de 30, os químicos conseguiram unir várias moléculas de um mesmo monômero, né? A polimerização por adição. Nesse tipo de reação, uma macromolécula é formada pela repetição de várias unidades monoméricas iguais. A formação do polietileno a partir do eteno é um exemplo comum desse tipo de polímeros. Né? Tá aqui os meros, a formação do polímero. Daí ele fala aqui também, né, o polietileno, também chamado de polieteno, é quimicamente o polímero mais simples. Esse polímero é muito comum no dia a dia, principalmente em virtude de seu baixo custo e da sua resistência. Então tá aqui, né, o mero, que é a parte, o etileno ou eteno, por polimerização quebra a ligação π, né, vai sendo adicionado um no outro e forma, né, o monômero aqui, né, o etileno, né? E forma o polímero pela união desses vários etilenos. Aqui, pessoal, tem um quadro de alguns importantes polímeros de adição com os respectivos monômeros e aplicações. Então, tem o etileno, né? O polímero de adição aqui, ó, né, é o polietileno. A sequência quebra da ligação π, essa sequência se repete. Algumas aplicações servem para baldes, revestimento de fios, sacos de embalagens e garrafas. Aqui nós temos o propileno, né? A abreviação é PE do polietileno. Do polipropileno é PP. Então quebra a dupla ligação, vejo que vai ter uma ramificação. Isso aqui é feito cadeiras e para-choque de automóveis. Essas cadeiras que às vezes eles alugam para aniversário de criança, né? É feito de polipropileno. O cloreto de vinila, ó, no lugar do radical metil aqui, em a dupla ligação tem o cloro. Então ele se chama policloreto de vinila, que é o PVC. PVC para que se usa? Né? São tubos para encanamentos hidráulicos lá. Aqueles tubos da Tigre, de encanação. Tá? O PVC também era utilizado, né, em discos fonográficos. Agora está voltando à moda, né, no chamado vinil. Né? O estireno, tá? Daí quebra a dupla ligação, forma o poliestireno, é um isolante térmico, isolante acústico, utilizado em locais estúdios, né? Que eles gravam disco, tá? E isolante elétrico. O tetrafluoretileno, né? Que é o Teflon. Vocês sabem para que é usar, né? Revestimento interno de panelas, que faz com que ele não grude, não sofra aderência.
Então tem vários aqui, né, pessoal? Eu não vou ler todos, mas são todos esses tipos de monômeros aí, ó. Tem a Buna N, que é uma borracha, né? Que são utilizados para pneus, a borracha SBR, tá? Então tem vários outros polímeros aqui de adição. Gostaria que vocês lessem, se eu for ler todos eles eu não vou ter tempo. Também leio esse texto sobre o polipropileno, tá? Importantes esses textos aí, porque essa parte aí às vezes cobra mais conhecimento de vocês e principalmente a questão da química ambiental, né? O que fazer com tanto plástico jogado na natureza, né? E as respostas elas são meio lógicas, né? Aquela coisa de reciclagem, de coleta, de não jogar no ambiente porque demora para decompor, né? Que os nossos oceanos eles estão virando um mar de plástico, né? Existem criaturas marinhas nascendo quando são pequenas, entram, por exemplo, dentro de uma argola de plástico de garrafa de refrigerante e daí elas crescem todas deformadas, né? Cheio de anomalia. Então tem várias coisas que eles utilizam aí. Os polímeros de condensação. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês. Há também um outro tipo de polímero chamado polímero de condensação. Sua síntese envolve a formação e liberação de moléculas de um composto simples, por exemplo, a água. Para entender melhor este processo, vamos estudar a síntese de um polímero conhecido como PET. Ele é formado pela reação entre o ácido tereftálico e o etano 1,2-diol. À medida que as cadeias de polímero do PET se formam, as moléculas de água são liberadas. Elas são formadas pela combinação dos grupos hidroxila do ácido tereftálico com átomos de hidrogênio vindos do etano 1,2-diol. Então, turma, como vocês puderam ver aí no vídeo, né? Polímeros de condensação eles são formados pela reação entre dois monômeros diferentes e com a eliminação de moléculas pequenas, geralmente água, álcool ou ácido. Tá? Então veja aqui, ó, a polimerização entre o hexametil-enodiamina com o ácido adípico para a síntese do nylon 66, chamado de poliamida, né? Aquela que se faz camisa, né? Aquelas camisas de jogador de futebol, de times de futebol, tá? É um exemplo desse tipo de polímero. Então, ó, a hexametilnodiamina com ácido adípico, você faz a reação, né? Aqui vai existir a saída, né, do grupo OH aqui com o grupo H, tá? Para a formação de água, tá? E daí o grupo nitrogênio ele vai se ligar lá ao carbono. Esse carbono, né, vai permanecer com uma dupla ligação aqui e vai seguir a sequência, e vai quebrando as extremidades da cadeia e se ligando. Tá? Mais um texto aqui de conhecimento, né? Eu não posso perder tempo com isso, pessoal. Eu gostaria que vocês lessem esse texto, todos esses textos aí. E daí vamos falar agora aqui um pouquinho sobre esses monômeros de substituição, né? E alguns polímeros importantes. Então, veja, o ácido tereftálico e o etileno glicol, né? A ligação entre eles vai formar o PET, tá? Que é a abreviação de politereftalato de etileno. É a garrafa do refrigerante que é feito. Isso aqui forma o dacron. Ele é utilizado, né, como em cirurgia, tá? Para fazer alguns moldes cirúrgicos, né? Algumas adaptações cirúrgicas até na região do intestino e também na fabricação do poliéster. Ok, turma? Pessoal, não tenho mais tempo para falar sobre esses outros, né? Que o polifenol, a baquelite, né? O policarbono, o bisfenol, mas pesquisem sobre isso aí
E daí na semana que vem a gente faz uma meet, né, sobre esses exercícios aí de polímeros, beleza? Um grande abraço a todos.